uma palavra. Eu já pedi a Deus sobre o que nós deveríamos falar nessa noite. E nem atinei naquela época que seria Dia dos Pais. Mas podemos dizer que essa mensagem que Deus nos colocou no coração é como um alerta de um pai amoroso. O pecado no paraíso e o pecado na atualidade. Às vezes nós pensamos, quando lemos essa passagem de Gênesis, nós pensamos, mas era tão simples, era só não comer do fruto, era simplesmente obedecer. Se eu estivesse no lugar de Eva ou Adão, eu jamais faria isso. E nós muitas vezes colocamos, eu não caio numa dessa em hipótese alguma. E eu estaria esperto. Eu não deixaria me envolver por aquele papo. Porque era tão simples. Por quê? Eva era muito fraca. Eva se deixou se envolver. Eu jamais deixaria me envolver. E nós vemos aqui, iniciando em Gênesis capítulo 3, que diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa é uma pergunta que foi feita ali naquele momento. Satanás, nós sabemos que é um espírito, né? E para que ele possa dar avante a sua obra, os seus projetos, ele necessitava de agir com mais eficiência nesse mundo. Ele precisava de corpos. Até mesmo porque naquela época nós sabemos que Adão e Eva não tinham pecado. E ele jamais poderia tocar em Eva e Adão. E nem pode tocar em nós que somos crentes em Jesus Cristo. Mas ele precisava de corpos para que ele pudesse agir. E ele, naquele momento, ele usou quem? Ele usou ali uma serpente. Como muitas vezes, na atualidade, ele usam pessoas para atingir o objetivo que ele quer alcançar. E ele fala-se de alguns teólogos que foi o primeiro corpo a ser tomado posse pelo Satanás, né? Alguns teólogos dizem que foi essa serpente. Então ocorreu o primeiro conhecido possessão satânica, que foi aquela serpente. Nós vemos em Gênesis 1:26, que ele nos diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as águas, as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Porque Deus, ele especificou alguns seres e deixou muitos seres sem especificar e também especificou ali o réptil. Certamente que talvez Deus já sabia, né, que um réptil haveria de ser usado ali por Satanás para derrubar, para fazer o homem desviar. Então, para iniciar aquela conversa com Eva, nós percebemos, aquela víbora perguntou, foi assim que Deus disse? E hoje também acontece muitas vezes, foi assim que está escrito na Bíblia? Assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Nós percebemos que o inimigo, ele já começa usando ou distorcendo a palavra de Deus naquele momento. Essa é a estratégia dele. Assim também muitas religiões têm usado a Bíblia
E isso não é suficiente para sabermos se aquela religião é boa ou má, se é verdadeira ou falsa. Muitos enganadores e exploradores, ele tem usado a Bíblia para dar força aos seus argumentos e para derrubar os servos de Deus. Assim como aconteceu no início, no pecado no paraíso, também acontece na atualidade que as pessoas têm usado a palavra de Deus para tentar desviar as pessoas do foco do caminho de Jesus Cristo. E o uso legítimo das Escrituras, nós sabemos que ele está voltado para a salvação. Ele não está voltado para o bem próprio ou para o materialismo, para a prosperidade. Mas o uso legítimo dessa palavra, da Bíblia, da palavra de Deus, ele é unicamente, verdadeiramente voltado para a salvação das almas. E hoje, muitas vezes, ela está sendo distorcida para outros meios, apenas como benefício, não como alerta, pela sociedade. E nós vemos que aquele réptil asqueroso, usado ali pelo diabo, foi assim que Deus disse, aquela estratégia, assim que Deus disse. Então é de fundamental importância que nós saibamos o que o Senhor nos falou, para que possamos dar a resposta certa a qualquer um que nos indagar. Porque se alguma pessoa chega com alguma pergunta maliciosa, e nós não sabemos como responder, nós já começamos a ficar em desvantagem perante o inimigo. E é por isso que nós temos que fundamentar e buscar a cada dia que se passa a palavra de Deus, para que possamos permanecer firme e solidificar a nossa fé, e não possamos cair naquele papo tão simples, há mais de milhares de anos atrás, que continua da mesma forma, o diabo usando aquela mesma estratégia. Então, portanto, é necessário que nós lemos e estudemos a palavra de Deus, que vai nos trazer a força e nos vai trazer a resposta certa, para que possamos afastar e não deixar que as pessoas tentam nos desviar do conhecimento do caminho de Deus. Assim nós percebemos que ele aumentou demais a abrangência do que Deus tinha falado. E muitas pessoas hoje têm usado a Bíblia para aumentar ou acrescentar algo que muitas vezes Deus não falou, e ele acrescenta para desviar ou muitas vezes abalar a fé das pessoas. Algumas pessoas têm a ideia de que tudo que, a respeito do cristianismo, pensando que tudo que é bom é proibido para o cristão. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Esse pensamento, que tudo que é bom é proibido para o cristão, é um pensamento maligno. É um pensamento maligno que o inimigo coloca para muitas vezes criticar, nós que somos crentes. Deus, ele não proíbe tudo. Apenas ele nos alerta ou nos proíbe aquilo que é prejudicial. E foi isso que ele havia falado, porque nós sabemos que ele colocou ali o homem tinha alimento à sua disposição, tinha vários tipos de alimento, mas ele também não poderia sair comendo tudo que se encontrasse pela frente. Porque se pudesse, ele ia comer até o capim, pastar junto com os gados, comer de tudo. Mas Deus disse que aquele alimento, aquele fruto, era prejudicial a ele, era prejudicial à sua saúde. E aquele fruto, ele era venenoso, e um veneno mortal. Então ele precisava, o homem, conhecer e respeitar os limites determinados por Deus. E nós também sabemos que Deus nos dá liberdade, mas também ele põe limites
determina limites até onde nós podemos ir. Porque se nós não respeitamos esse limite, nós sabemos que seremos prejudicados. E nós vemos lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 18, que nos diz o seguinte, 1 João, capítulo 5, versículo 18. E a Bíblia nos fala o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo, ele não podia tocar na Eva. A mesma coisa que nós somos crentes, o diabo também, ele não pode nos tocar. Assim também, todos os filhos de Deus jamais poderá. Nós não enxergamos o diabo, não vemos, porque desde o início ele é um espírito, né? Ele não pode nos tocar, mas a todo momento ele está enviando setas malignas para desviar a nossa atenção, porque nós sabemos que o diabo não é uma pessoa que de noite, de madrugada, ele vem cá puxar seu pé para te tentar. Ele não vai pegar em você no escuro, mas ele sabe que você poderá ouvir a voz dele. Ele sabe que pode fazer com que se ouça em qualquer lugar, em qualquer hora, ele poderá usar as pessoas para tentar desviar você. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, a Bíblia nos diz, 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Capítulo 11, 13 até o 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O inimigo, ele se aproxima muitas vezes com aparência de amigo. Foi o que aconteceu ali com Eva, naquele diálogo. Parece que ele procura somente o seu benefício. Parece que ele quer o seu bem. Ele nunca diz para você, faça isso para mim, o inimigo. Mas ele diz, faça isso por você. Faça isso para o seu bem. Então você pode até sentir, você não vai sentir Satanás puxando a sua perna. Mas ele diz, faça isso para você, isso é para o seu bem. Coma desse fruto, ele fará bem para você. Experimente, ele fará muito bem para você. No fim, nós sabemos que o lucro é dele. E naquele diálogo que Eva teve com ele, a serpente, aquela que estava acostumada ao relacionamento com Deus, Eva, ela aceitou um momento de comunhão com o diabo. Ela estava acostumada a conversar com Deus, todos os dias, no decorrer da tarde, Deus estava ali, né,
para falar com Adão, com Eva, para saber como é que estava, né? E só que nesse momento ela aceitou um diálogo, uma conversinha rápida, não fará mal a ninguém. Uma conversinha rápida, uma olhadinha rápida para aquela menina, né? Não faz mal a ninguém. Não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E foi justamente isso que aconteceu ali com Eva. Aquele diálogo fez com que ela fosse induzida ao pecado. E nós que somos servos de Deus, não vamos viver isolados do mundo. Nós estaremos sempre no mundo. E sempre estaremos recebendo setas do inimigo para tentar nos desviar do caminho de Deus. Entretanto, nós sabemos que nem toda conversa merece a nossa participação. Muitas vezes estamos numa roda de amigos ali conversando, e aí começa certas conversas, que a melhor coisa que nós fazemos é arrumar uma desculpinha e sair de perto, porque são conversas que não traz nenhum benefício a nós. O diabo tem por aí, ele tem agentes. Ele tem agentes tentando levar os bons para o mau caminho, para o caminho da perdição. Conversas, amizades, relacionamentos em sociedades. Pessoas malignas podem trazer danos morais e espirituais ao cristão. E foi o que aconteceu naquele diálogo ali que aconteceu com Eva. Então nós temos que nos alertar que se o propósito do diálogo é fazer nós errarmos, nós temos que imediatamente, em nome de Jesus, pedir: afasta-te de mim. Devemos cortar imediatamente, pois Deus havia dito a Adão que se comessem daquele fruto proibido, certamente morreria, né? Então, por pessoas malignas, elas podem trazer danos morais e espirituais às nossas vidas. Se o propósito do diálogo, quando estamos conversando com alguma pessoa, é nos fazer errar, nós temos que afastá-lo. Procurar afastar para que não sejamos derrubados. Devemos cortá-lo imediatamente. Deus havia dito a Adão e Eva que se comessem daquele fruto proibido, certamente morreriam. E Satanás chegou e lhe disse ao contrário. E muitas vezes nós estamos em determinados lugares, as pessoas querem nos convencer, querem nos envolver em coisas que muitas vezes nós, aos nossos olhos, achamos: não há nenhum problema não, e acabamos pecando e deixando ser induzido, como aconteceu. Então, depois da ordem divina, vem o teste. Deus, Ele deu um alerta. Vem a prova da tentação. Depois que Deus falou conosco, o inimigo vem dizer exatamente o contrário. Exatamente o contrário, para tentar nos derrubar. Falar tudo o que Deus falou, ele vai falar o oposto. E muitas vezes, quando nós ouvimos uma mensagem no domingo, na semana, na segunda-feira, nós vamos ver o inimigo durante 6 dias tentando falar tudo ao contrário aos nossos ouvidos, para tentar nos desviar. É como um vendedor desonesto, né? A serpente junto à árvore do conhecimento do bem e do mal comportou-se como um vendedor, né? Ali fazendo aquela propaganda enganosa, e escondendo as desvantagens que aquele produto traria. O produto traria umas desvantagens que seria prejudicial à vida do homem. E de acordo com a serpente,
possuída, o fruto traria os seguintes benefícios. Primeiro, abrir os olhos. Poxa, quem é que não quer abrir os olhos? Abrir os olhos. Segundo, tornar igual a Deus. Quem é que não quer tornar, não queria tornar igual a Deus, poderoso, né? Fazendo conhecer do bem e do mal. Isso seria verdade? E se fosse verdade, seria benefício? Naquele momento, naquele diálogo, Eva achou, de fato, que seria realmente benefício. E ali ela ficou curiosa. O que ameaça não é apenas a mentira, mas a verdade que muitas vezes ela é usada para o mal. E isso tem acontecido muitas vezes, que pessoas têm tentado nos enganar, né? Tentando convencer que Deus, Ele quer o nosso bem, e muitas vezes Ele quer trazer, desviar aquilo que Deus ensinou, para que nós possamos para induzir o homem a pecar. Nós sabemos que é verdade que aquilo que o inimigo falou, aconteceu, porque ele disse a Adão que os seus olhos seriam abertos, né? E foi, ou não foi aberto? Eles abriram os olhos, mas isso não seria bom. O mundo atrai principalmente os mais jovens, com promessas verdadeiras, né? Mas isso não significa que depois tudo ficará bem, porque é dessa forma que o mundo tem agido e tem desviado muitas pessoas do bom caminho, contando apenas os benefícios. Foi o que aconteceu naquele diálogo. O diabo ali, a serpente, ela apenas disse os benefícios, né, que Eva e Adão teriam. O ser humano, ele já era semelhante a Deus e jamais poderia tornar igual a Deus. O pecado que Satanás cometeu, quando quis ser igual a Deus, era o mesmo que estava sendo proposto ali a Eva e Adão. As desvantagens que aquele produto, muitas vezes o vendedor vai nos fornecer um produto, ele só conta as vantagens que aquele produto tem. Ele jamais irá dizer as desvantagens que aquele produto poderá ter quando você começar a usar. E naquele momento, né, as desvantagens, certamente não morrerás. E o diabo muitas vezes tem dito isso para nós, certamente não tem nenhum problema. Certamente o seu esposo não vai descobrir, certamente a sua esposa não descobrirá, o seu pastor não vai descobrir, certamente ele não descobrirá isso. Vai em frente. O produto é bom, entretanto, até hoje, por causa daquele produto oferecido, o mundo ainda está pagando a conta. Nós percebemos que o inimigo, ele tem uma capacidade tão tremenda, que ele usa 5 sentidos. 5 sentidos. A tentação e o pecado envolvem 5 sentidos físicos do homem. Foi o que aconteceu naquele momento que Eva foi tentada. Audição, um deles, ele usa. Visão é o outro sentido. O tato. Olfato e paladar. São os 5 sentidos que o inimigo tem usado e continua usando até hoje para tentar nos derrubar. E nós percebemos que
Eva ouviu a voz do diabo, audição. Ela ouviu, prestou bem atenção ali no seu diálogo, e isso o inimigo muitas vezes tem tentado, muitas vezes, nos derrubar. Quando damos ouvido e começamos a ouvi-lo, é o primeiro passo que ele experimenta, a audição. A visão é o produto que ele vai nos apresentar ao inimigo. O fruto era bom, ele era bonito, agradável aos olhos. E muitas vezes nós olhamos determinados, é como hoje um vendedor desonesto, né, que vai apresentar ou vender um carro, ele só mostra as vantagens ali daquele veículo. Ele nunca mostra as desvantagens. O fruto era agradável, bonito, agradável para se comer. Tato, você poderá pegar, né? Com certeza, naquele momento, ela pegou no fruto. Pegou, sentiu que ele era bom de se pegar. E hoje o inimigo, muitas vezes, ele te apresenta dessa forma. Ele dá para você pegar, experimentar, olhar, verificar. E o paladar? Comeu do fruto. Então, foi esses 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. A Bíblia não fala que aquele fruto tinha cheiro ou não, mas certamente, se era bonito, quase todo fruto bonito, né, ele é cheiroso, né, provavelmente. Então, nós percebemos que as investidas malignas sempre procuram atingir através dos sentidos. Contudo, existem também o sentido do espírito, que precisa ser desenvolvido para que sobrepujem as faculdades físicas. Então, o inimigo, ele teve ali, usou toda a estratégia para tentar ali o homem. E nós sabemos hoje, meus irmãos, que a visão ela é muito decisiva nas escolhas. Quando vamos escolher algo, nós olhamos, pegamos. E a publicidade, como aconteceu, ela explora muito essa questão. A aparência da embalagem, a embalagem bonita, bem feita, né? Ela dá uma alavancagem na venda do produto. O homem é muito atraído pelo que vê, o homem, principalmente por esse meio. Quando nós vemos aquele produto, nós sentimos ali aquela atração, foi o que aconteceu naquele momento. A audição também é muito importante, pois é através dela que as emoções são estimuladas. Quando nós ouvimos algo que vem nos convencer, que alguém nos convença, nós estimulamos a tentar dar aquele passo. A sedução, a persuasão ocorre principalmente por esse meio, que vem a sedução. E é bom destacar aqui o poder da música, levando a mensagem, né? E ela influencia comportamentos. Quando o ritmo da melodia, ele é um ritmo bonito, agradável, né? O questionamento da letra fica em segundo plano. E muitas vezes achamos uma música bonita, linda aquela melodia, que aguça os nossos sentidos, nós não prestamos muito bem na letra, no que está falando aquela música, e ela fica em segundo plano. E Deus usa a música, mas o diabo também faz todos os dias. Quantas músicas que muitas vezes nós ouvimos, que no final dela tudo é adoração ao diabo, e às vezes nós até balançamos no corpo um pouquinho, né, diante do ritmo da música. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3,
nos diz o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. A tentação se dirige aos nossos sentidos. É por ali que ela começa. Nós percebemos que Eva ouviu, ela deu atenção ali à tentação, ao inimigo. E através daquele diálogo, ela aguçou ali a sua curiosidade. E muitas vezes nós damos lugar a certas conversinhas e acabamos também cometendo o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu. E acabamos traindo a Cristo. A tentação se dirige aos nossos sentidos, pois através dele o perfume de uma planta, de um jantar saboroso que o pecado se aproxima. Então nós percebemos que o pecado não tem cheiro, mas quando você começa a dar ouvido, você começa a sentir que ele é choroso. Foi o que aconteceu naquele diálogo. Ouvir mensagens malignas pode levar à mudança de conceitos. Eva concluiu que a árvore era boa. E quando nós, muitas vezes, estamos ouvindo uma música, que muitas vezes está cheio de malícia naquela música, nós acabamos concluindo que aquela música é boa. Quando nós damos atenção ao inimigo. Então, cuidado com a mentalidade mundana e pecaminosa que nos proporciona vantagens em nossas vidas. Hoje é ensinado que o adultério, a prostituição, o homossexualismo são coisas normais. Hoje é ensinado isso. Pode até não ter dito com essas palavras que eu estou falando aqui agora, mas essa é uma mensagem que, através dos meios de comunicação, nos filmes, novelas, etc., nossos conceitos precisam ser reconstruídos, porque o mundo, a cada dia que se passa, está desviando, mudando, e as pessoas estão achando muitas vezes o pecado muito normal, achando que isso não faz diferença, que não tem problema, e acabamos afastando de Deus. O pecado, quando ele acontece, ele é simples e rápido. Aquele diálogo, quando aconteceu, aquele pecado, foi simples, né? Aí que está o problema. Não é difícil pecar. Não é difícil. É muito fácil a gente pecar. Nós sabemos que, entretanto, é fácil pecar, mas o trágico desdobramento que se seguiu foi bastante complexo. Aquela desobediência complicou a vida de Eva. E muitas vezes, quando nós desobedecemos, quando nós damos lugar ao inimigo, às tentações, o desdobramento é triste, dói, machuca. É muito fácil hoje você, com uma broca, você vai furar uma parede para pendurar um quadro. E quando você fura ali aquela parede, tem um cano. E você vai e fura aquele cano. Depois fica difícil e muitas vezes impossível até controlar aquela água. E aquele buraquinho desse tamanhozinho que você furou ali na parede, por causa daquele furo naquele cano, você tem que fazer um buraco, às vezes de 50, 60 ou 70 centímetros, para que você possa contornar
aquele problema, fazer com que aquela água pare de jorrar. E o que aconteceu naquele momento foi que a transgressão desencadeou numa série de fatos incontroláveis, por causa de um simples diálogo, um simples papo, uma simples conversa com o inimigo. Mas mesmo com aquele triste fato, meus irmãos, ali de Gênesis, Deus ainda demonstrou o grande amor que Ele tinha e tem por cada um de nós. Ele não deixou que o homem fosse destruído da face da terra, porque era isso que o inimigo queria. Deus não abandonou o homem, mas Ele preparou um plano de salvação para o homem. Porque o homem é a sua imagem e a sua semelhança. A promessa de um descendente para vencer aquela serpente, ela foi cumprida, graças ao grande amor de Deus. E por meio dele, nós temos a possibilidade, graças a Deus, por meio dele, de voltar ao paraíso, de retornar àquele paraíso que Eva e Adão estavam naquele momento, gozando só de alegria, felicidade, sem pecado. Graças ao plano de Deus, ao amor dele, nós estamos aqui hoje, salvos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo e aguardando a volta de Cristo para nos levar definitivamente ao paraíso eterno. E por esse meio, nós temos a possibilidade de voltar. A serpente, ela não voltará, como aconteceu ali com Adão e Eva. Mas ela está fazendo de tudo, usando as pessoas para tentar nos desviar da promessa de Jesus Cristo. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, Ele não deixou que nós fôssemos destruídos, mas entregou seu Filho como único e suficiente Salvador, que pisou na cabeça da serpente, que esmagou a cabeça dela, para nos levar de volta ao paraíso, para nos levar de volta àquele lugar que era nosso, que era do homem aquele paraíso. E finalizando, a Bíblia nos diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do fruto da vida que está no meio do paraíso. Apocalipse 2, versículo 7. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e essa mensagem é um alerta para que nós possamos, a cada dia, entregar a nossa vida, porque nós sabemos que a cada dia que se passa, o inimigo está usando todos os tipos de estratégia para nos derrubar. E vai chegar um momento em que nós vamos ver muitos milagres sendo feitos pelo inimigo. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que possamos discernir aquele que vem de Deus e aquele que vem do maligno, Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. E que Deus esteja abençoando cada um de nós, para que essa mensagem sirva de alerta, porque a cada dia que se aproxima, nós vemos que o inimigo tem estratégias
e aguça os nossos 5 sentidos. E que Deus abençoe.